Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre a Braskem. Você conhece? Você investe nesta empresa? Tem muito analista que está recomendando a compra de Braskem, principalmente em virtude da possibilidade da troca do controle acionário da empresa. É o Grupo Odebrecht que finalmente está se mostrando propenso a largar o controle acionário da empresa. Mas será que vale a pena? Será que compensa? Neste vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira completa da Braskem, vou falar de alguns riscos que são muito consideráveis e ao final vou dar a minha opinião, se vale a pena ou não investir nessa empresa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like para não esquecer e bora pro vídeo. Pessoal, vamos falar um pouquinho de Braskem antes de fazer a avaliação econômico-financeira? Mas o que eu acho importante nesse momento é nós enfatizarmos essa questão toda da problemática geológica da cidade de Maceió, ok? E falarmos também um pouquinho sobre essa briga em relação ao controle acionário da empresa, ok? Mas antes disso, é importante a gente saber que a Braskem ela é uma petroquímica e ela possui uma linha de produtos muito grande, ok? Mas se você pega lá a linha de produtos, espreme, 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 são basicamente 4 grandes famílias de produtos. Ela produz os polímeros, ela produz o PVC, e esses produtos são utilizados muito, muito, muito na indústria de embalagens e na indústria automobilística. Mas ela também produz o cloro e a soda cáustica, que é muito utilizado na indústria de papel e no saneamento, beleza? A Braskem, ela hoje, ela é controlada pela Odebrecht, através da Novonor, ok? Novonor é o nome chique para a antiga Odebrecht, porque a empresa entrou em recuperação judicial, né, e teve todo aquele escândalo da Lava Jato, então a empresa quis tirar um pouquinho do ranço do nome construtora Odebrecht, beleza? E aí, lá pelos idos de 2016, né, quando aconteceu toda aquela operação Lava Jato, a Odebrecht estava endividada, né? E para levantar dinheiro, o que ela fez? Ela procurou aí 4, 5 bancos do Brasil, pegou 15 bilhões de reais emprestado e deu em garantia as ações que ela tinha na Braskem, ok? Algo em torno de 52%. A Braskem era a joia da coroa da Odebrecht. Uma empresa que tinha resultados pujantes, tinha acabado de inaugurar sua fábrica no México, esse tipo de coisa. Então os bancos, logo na hora, aceitaram a transação, concederam o empréstimo e colocaram como garantia as ações da Braskem, ok? Mas as coisas só foram piorando para a Odebrecht e ela não conseguiu honrar, esse empréstimo ficou em hold e a Odebrecht ela está ainda devendo os bancos até hoje, né? A Braskem era uma empresa muito desejada, né? Referência no mundo, né? E o que acontece? Esse setor petroquímico ele precisa de escala. Se você não tiver escala, você não consegue diminuir custo e aí você fica pouco competitivo. Então a Braskem, ela sempre gerou desejo no mercado internacional e no mercado nacional. Tem uma empresa holandesa chamada LyondellBasell, inclusive veio e fez uma proposta, mas depois foi embora. Aqui no Brasil, a Unipar tentou comprar a Braskem e a JF, que é o braço financeiro do grupo JBS, também tentou comprar a Braskem. Não deu certo. Posteriormente, a ADNOC, que é uma petroleira estatal de Abu Dhabi, fez 2 propostas. A segunda proposta, inclusive, chegou na fase final. Ela chegou a oferecer 10,5 bilhão de reais, mas aí ela ficou com medo dessa problemática toda que está acontecendo lá em Alagoas, né, na cidade de Maceió, e resolveu ir embora. Mas vamos lá, o que está acontecendo em Maceió? Vamos lá, vamos por partes. Já existia lá há muitas décadas uma mineração de sal-gema, beleza? O que acontece? A Braskem ela precisa do sal-gema para produzir 2 produtos que são fundamentais para ela: o cloro e a soda cáustica, tá? O sal-gema nada mais é do que o sal, é o NaCl. Então ela pega o Na, né, que é o sódio, e faz a soda cáustica. E ela pega o Cl, né, do sal, que é o NaCl, ela pega o Cl e ela faz o cloro. O grande problema é o seguinte: as reservas de sal-gema elas estavam lá embaixo, a praticamente 1.000 metros de profundidade. Como é que você tira esse sal lá de baixo? Você faz poços, né? Você faz uma perfuração, você faz poços e você injeta água. Aí você dissolve o sal. Com o sal dissolvido, você puxa esse sal para a superfície, né? E aí você consegue produzir
a sua soda cáustica e o seu cloro. No lugar do sal, a Braskem colocava água. E a teoria é a seguinte: eu tirei sal, coloquei água, eu não alterei nada, a topografia, a morfologia, o terreno está estável, ok? Só que não. O que, que aconteceu? Em 2018 para 2019 começou a aparecer rachaduras nas casas, né? Num primeiro momento, a Braskem negou, falou que ela não tinha nada com isso era um problema geológico que já existia do terreno, ela estava extraindo lá a 1.000 metros de profundidade, estava tudo certo. Só que isso não colou, né? Teve uma discussão muito grande e acabou que ficou evidenciado que sim, isso era de responsabilidade da Braskem, ok? E aí o que aconteceu? Uma avalanche de processos judiciais, né? Ela teve que fazer a realocação de um bairro inteiro, mais ou menos 50 mil pessoas. Né? Por outro lado, a prefeitura virou e falou assim: você pegou um bairro inteiro e distribuiu em Maceió. Você mudou o equilíbrio da cidade. Então você vai ter que fazer obras compensatórias, né? E aí foram feitos diversos acordos com a prefeitura de Maceió, né? O Ministério Público entrou na justiça, enfim, virou uma confusão. Moral da história: de 2019 para cá, a Braskem já teve um desembolso de mais de 18 bilhões de reais. E o grande problema é que a conta não acabou, né? Esse processo ainda está no gerúndio, ainda está em execução, ela está fazendo a reparação, né? E esse é o grande problema que inclusive fez com que a ADNOC recolhesse, fosse embora, preferisse comprar outra empresa, né, em detrimento da Braskem. Então, nesse momento, nós temos dois grandes problemas, né? Nós temos a dívida da Odebrecht que precisa ser paga e nós temos esse problema geológico de Maceió, ok? Agora, em 2025, surge o Tanuri. Aí o Tanuri vira e fala: beleza, eu sei que a Odebrecht deve os bancos e que as ações da Braskem, mais ou menos 52%, estão em garantia. Então, beleza, eu vou lá nos bancos e eu vou pagar a dívida da Odebrecht. E aí, o que vai fazer? Em troca, eu vou executar a garantia, que são as ações, e eu passo a ser o dono, né, majoritariamente, da Braskem. E aí, como é que o mercado vê isso, né? Depende, copo meio cheio ou copo meio vazio. Para ajudar a viabilizar toda essa tratativa, o Tanuri vira e fala: olha, eu vou ser o sócio majoritário, mas a gestão da Braskem eu vou passar para a Petrobras. A Petrobras vai fazer a gestão. Isso aí é para passar o mel na boca do mercado, né? Por quê? Porque todo mundo sabe que o Tanuri ele é um empresário agressivo, ele vai comprar e daqui a pouco ele vai vender. E o que todo mundo quer é um sócio mais perene, que invista na Braskem, né? Que consiga aumentar a escala, consiga resolver os problemas lá em Alagoas, Maceió, né? E vida que segue. Mas então, vamos fazer a avaliação econômico-financeira da empresa, que é o melhor que a gente pode fazer. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Braskem. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu pego os balanços da empresa de 2019 até 2025, faço uma reclassificação para conseguir oferir os três indicadores, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. Pessoal, a análise dinâmica de balanços é um tipo de análise que ela vem para substituir a análise fundamentalista tradicional, ok? E quais são as vantagens? Em primeiro lugar, porque a análise dinâmica ela trabalha com três indicadores. E praticamente esses três indicadores, eles conseguem substituir aí 2, 3, 4 dezenas de indicadores tradicionais da análise fundamentalista, ok? E o mais legal de tudo é que consegue te trazer uma análise binária, se a empresa está em boas condições econômico-financeiras ou não está. É muito mais simples. Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho da análise dinâmica e como essa maravilhosa teoria pode te ajudar nos seus investimentos, ok? Então vamos lá. Em relação à Braskem, eu montei essa tabela, ok? Com os três indicadores, que é o capital de giro, a necessidade e o saldo de tesouraria, e fiz isso para os anos de 2019 até 2025, para tentar entender a tendência de cada um desses indicadores. E o que eu vejo? Eu vejo uma empresa que tem um saldo de tesouraria absurdamente alto, né? 11 bilhões de reais. Isso aqui é praticamente 2 bilhões de dólares, né, no caixa, né? E isso é um número que causa muito espanto, ok? É uma empresa que tem um capital de giro bem forte, na faixa de 8,2 bilhões de reais, e uma necessidade de capital de giro incrivelmente negativa, estimada em 3,1 bilhão de reais, né? Até agora é só surpresa, né? Eu me surpreendi com o dinheiro que a Braskem tem em caixa e com a necessidade de capital de giro negativa.
Para começar a entender que empresa que é essa, eu gosto de pegar o último balancete disponível de 2025 e fazer uma representação de blocos, ok? Essa estrutura aqui coloridinha que está aqui do lado do meu monitor. E o que eu vejo? Eu vejo uma empresa que tem uma estrutura financeira excelente, grau de risco 1, muito pequeno, ok? Uma empresa que tem um capital de giro positivo de 8,2 bilhão de reais, uma necessidade de capital de giro negativa de 3,1 bilhão de reais, e isso é muito atípico, né? E aí o que acontece? Como essa necessidade de capital de giro ela é negativa, ela se junta ao capital de giro e isso tudo fica ocioso na tesouraria. É uma empresa que tem muito dinheiro em curto prazo, isso demonstra uma liquidez muito grande, ok? Eu gosto de pegar aquelas informações que estão naquela matriz que eu mostrei para vocês e colocar no gráfico. Porque a teoria da análise dinâmica ela é fluida, ok, pessoal? Ela não considera e ela não dá muita importância para um determinado valor num determinado ano. Ela tem e ela valoriza a questão da fluidez, do comportamento da necessidade de capital de giro, do capital de giro próprio, dos indicadores ao longo do tempo, ok? E esse aqui é o gráfico, a linha amarela é o saldo de tesouraria, a linha azul é o capital de giro e a linha vermelha é a necessidade de capital de giro, ok? O que nós vemos? Nós vemos uma empresa que de 2019 para cá, ela tem sido administrada de uma forma muito conservadora sob o ponto de vista da gestão dos recursos, ok? Capital de giro em níveis altos, né? E isso propicia um saldo de tesouraria muito grande, que é a linha amarela, beleza? Uma empresa muito sólida. Mas o que acontece, pessoal? Nem tudo são flores, né? Nós temos que avaliar cada um desses três indicadores analiticamente para ver se não tem uma surpresinha na composição desses indicadores. E nós vamos começar pelo saldo de tesouraria. O objetivo de abrir as contas, pessoal, é tentar entender se não tem nenhuma pegadinha na composição dos números, ok? E essa aqui é a conta do saldo de tesouraria, que é composta por três grandes contas, ok? Que é o caixa, as aplicações financeiras de curto prazo, tá, pessoal? E os empréstimos e financiamentos também de curto prazo. O saldo de tesouraria, ele junta todas as contas que têm liquidez imediata, ok? O que eu vejo? Eu vejo um saldo de tesouraria muito elevado. Chegou no seu ápice lá em 2023, quando a empresa chegou a ter 17 bilhões de reais, né, em caixa, e agora tem algo em 11, algo em torno de 11. Queimou aqui 5 bilhões de reais, né? E o que é importante nós olharmos sempre quando a gente abre essa conta é verificar a composição da conta de empréstimos e financiamentos. Será que esse saldo de tesouraria ele é robusto porque tem muito empréstimo de curto prazo? No caso da Braskem, sim, existem empréstimos de curto prazo, né, que montam algo em torno de 1,7 bilhão de reais, né? Mas como a empresa tem um saldo de tesouraria muito grande, algo em torno de 11,3 bi, então esse dinheiro, essa diferença de 11,3, né, bilhões de reais, ela veio do capital de giro, ela veio de operações de longo prazo, e isso é muito bom, né? Beleza? Mas, pessoal, o que acontece? Eu costumo dizer que a conta do saldo de tesouraria é uma conta errática, né? Em palavras chulas, grosseiras, é uma conta burra, uma conta não gerenciável, ok? As contas gerenciáveis e as contas estratégicas é o capital de giro e a necessidade do capital de giro. E vamos começar a olhar a necessidade de capital de giro para tentar entender como a empresa conduz o seu dia a dia. Essa é a conta da necessidade de capital de giro aberta, pessoal. E a necessidade de capital de giro, ela tem uma relação diretamente proporcional com a receita, com o aumento do faturamento. Então, é de se esperar, pessoal, que na medida que o faturamento da empresa aumente, a necessidade de capital de giro aumente, ok? São contas operacionais. É por isso que a gente chama também de contas cíclicas, tá? É aquela questão do ciclo. É o início, o meio e o fim. Ela envolve as contas de estoques, contas a receber, fornecedores, obrigações com salários, esse tipo de coisa. E por que a necessidade de capital de giro da Braskem é negativa, pessoal? Por que será, né? Basicamente, em virtude da conta de fornecedores, ok? De 2019 para 2025, ela está dilatando o prazo de pagamento aos seus fornecedores. Antes estava estimado em 64 dias, agora está em 80 dias, então ela está pagando cada vez mais a prazo, com prazos mais dilatados, os seus fornecedores, tá? E tanto que em 2019 essa conta tinha um número, né, um valor, uma importância de 9 bilhões de reais. E agora em 2025 praticamente dobrou, está em algo em torno de 15 bilhões de reais. Então, pessoal, a conta de fornecedores é uma conta que dá muita liquidez para a empresa, na medida de que ela coloca a turma para trabalhar, coloca os seus fornecedores para trabalhar, compra alguns produtos, adquire alguns insumos e ganha um prazo de pagamento aqui de praticamente 90 dias, ok? Se a gente analisar as contas do ativo, nós vamos perceber que o contas a receber, né, também é uma fonte importante de capital de giro para a empresa, né? Mas por quê?
Gente, é aquela história, né? Imagine que você tenha uma barraquinha de frutas à feira, né? Você queria vender tudo à vista ou a prazo, né? É claro que é à vista, né? Quando você vende à vista, o dinheiro já cai no seu dinheiro, você não precisa de praticamente de capital de giro nenhum, né? A sua própria venda financia a estrutura inteira. E o que a gente percebe é que cada vez mais, pessoal, a Braskem dá menos prazo para os seus clientes. Em 2019, o prazo médio que ela concedia aos seus clientes para pagar as aquisições de produtos da Braskem era de 38 dias. E agora está em 21 dias, né? Então, ou seja, ela está cada vez pedindo, reduzindo cada vez mais os prazos de pagamento que ela oferece aos seus clientes, ok? A conta de estoque deu uma subidinha, beleza? Saiu de 7,6, foi para 14 bi. O giro do estoque ele diminuiu, passou de 53 dias para 65, ou seja, você tem mais estoque parado, mais estoque girando na empresa, ok? De forma geral, pessoal, a gente percebe uma empresa que, sob o ponto de vista operacional, ela é muito ok, tá? A necessidade de capital de giro ela é negativa e ela possui essas fontes de financiamento que eu acabei de citar. E aí, pessoal, agora eu abri o capital de giro. E essa conta ela é espetacular, porque essa conta ela é estratégica e é essa conta que desnuda todo o problema que a Braskem tem, né? Ou melhor, ela mostra a ponta do iceberg, né? Então vamos lá, vamos fazer a avaliação. O capital de giro ele já chegou a ser muito forte, pessoal, aqui no mouse. Em 2021 bateu algo em torno de 14 bi e agora, pessoal, está em torno de 8,2 bilhões de reais, né? Então, ou seja, em 4 anos, de 2021 para 2025, foram consumidos aí aproximadamente 6 bilhões de reais de capital de giro próprio, né? Isso é muito ruim. Mostra uma Braskem que está ficando mais fraca ano após ano, ok? E o que tem de importante para a gente salientar aqui, né? Vamos lá, conta de imobilizado. Ao longo desses anos, de 2020 até 2025, essa conta variou em 5,3 bilhão de reais. Isto mostra, pessoal, que a empresa ela não está investindo na sua estrutura, tá? Ela está meio que congelada, né? Imagine só, pessoal, a Braskem é uma multinacional, ela tem plantas no Brasil e no exterior. E nós estamos falando que ao longo de 5 anos, né? É uma empresa que fatura aí beirando os seus 90, 100 bilhões de reais, é uma empresa que investiu 5 bilhões, né? 1 bilhão de dólares, é muito pouco dinheiro, né? Então logo de cara a gente percebe uma empresa que o foco dela hoje não é endógeno. O foco dela não é aumentar a sua produção, aumentar os seus ativos para que consiga fazer um crescimento autossustentável, né? É uma empresa que está meio paradona no tempo, ok? A conta denuncia isso pela variação, beleza? Outra conta que é importante é essa conta de tributos diferidos, né? Está batendo algo em torno de 13 bilhões de reais agora entre 2024 e 2025. É uma conta que requer bastante cuidado, né? Presumo que a Braskem saiba disso melhor do que eu, mas é um volume muito grande de dinheiro que está parado aqui. Olha, talvez isso aqui seja imposto de renda e contribuição social a serem compensados, né, em algum momento, né? Provavelmente a empresa deve estar tendo prejuízos ano após ano. Mas vamos lá, e para cima, o que a gente percebe? Pessoal, aqui do mouse, do capital social para baixo, são as contas do patrimônio líquido. E nós percebemos que essas contas estão meio que congeladas, né? Olha o capital social, sempre em torno de 8 bi, as reservas estão congeladas, reservas de lucros estão congeladas, e existe uma conta aqui muito relevante, que são lucros e prejuízos acumulados, né? Você vê que em 2025 essa conta está batendo 13,3 bilhões de prejuízos acumulados. Aqui no mouse, ok? Sendo que grande parte deles aconteceu de 23 e 24, né? Então aqui a gente já percebe, é uma empresa que está tendo prejuízos, né? E isso é complicado, né? Mas aí, o que tem financiado o capital de giro da empresa nos últimos anos, né? Já que, né, as contas endógenas, né, o patrimônio líquido, aquilo que forma dinheiro endogenamente na empresa, está praticamente congelado, muito antes pelo contrário, está acarretando em uma destruição de capital. Essa conta de lucros e prejuízos acumulados tão grande, né, com esse número tão grande, em torno de 13,3 bilhão de reais, isso aqui evidencia destruição de capital, né, destruição de valor, né? E por outro lado, pessoal, a conta de empréstimos e financiamentos de longo prazo, ela possui valores muito elevados, né? Olha só, em 2023 a empresa devia 40 bilhões de reais em empréstimos de longo prazo. Em 2024 bateu 50 bi, né? Então logo de cara a gente percebe o quê? Fazendo um resumo geral da conta do capital de giro próprio. É uma empresa que não está investindo, né? Tem poucos investimentos, menos de 1 bilhão em 4, 5 anos, ok? É uma empresa que tem um volume de tributos, né, diferidos a compensar muito elevado, na faixa de 12 bilhões de reais. Provavelmente isso vem de prejuízos acumulados ao longo dos anos, né, que não puderam ser compensados, né, imposto de renda e contribuição social.
E sim, a empresa, o seu patrimônio líquido está cada vez pior, né? E isso em virtude dos lucros e prejuízos acumulados. E é uma empresa que tem um volume de empréstimos muito longo no longo prazo, beleza? Essa questão dos empréstimos aqui, ela é preocupante, mas a gente vai fazer a prova dos 9, analisando o endividamento líquido da empresa. Esse aqui é o slide da dívida líquida da empresa, ok? Aqui pelos idos de 24 e 25, né, a gente vai perceber que a empresa deve 36 bilhões de reais, e isso aqui é dívida líquida, tá? Já pegando todos os empréstimos e financiamentos que ela tem de longo prazo e abatendo no caixa, nas aplicações financeiras, enfim, dívida líquida, ok? Uma coisa importante, pessoal, é essa linha aqui, ó. Olha, na faixa de 97% ela está a longo prazo. Então isso traz uma comodidade para a empresa, tá? O percentual de dívida no longo prazo é muito alto, beleza? Mas ela deve sim 36 bilhões de reais. A pergunta que fica é a seguinte: a nossa amiga Braskem é uma empresa endividada? Então, para responder essa pergunta, nós vamos pedir ajuda ao indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, ok? É esse indicador que vai explicar isso para a gente. Quanto maior for esse indicador, ok? Mais endividado a empresa é, beleza? Quanto menor, melhor. No caso aqui da empresa, o que a gente faz? Vamos pegar aqui o dado de 2024, beleza? Ela tinha uma dívida líquida de 36 bilhões de reais, mas aí, pessoal, o EBIT dela é negativo. Gente, EBIT negativo, né? O que isso significa? Que o dinheiro dela, o faturamento dela não chegou, né? Não chega, não dá tempo para pagar nenhum resultado financeiro. Ele morre antes, ele acaba antes, né? E aí o que acontece? Aparece essa anomalia aqui, essa coisa esdrúxula, né? Em 2022, ela tinha até um endividamento muito alto de 4,9, né? Mas naquela época a dívida líquida era de 20, né? Que dividia pelo EBIT de 4, né? Então 20 dividido por 4 daria uma dívida líquida de EBIT. Aqui em 2022 já era uma empresa muito endividada, né? Agora, pelos idos de 23 e 24, como o EBIT dela ficou negativo, o que acontece com esse indicador? Esse indicador explode, né? Então, é uma empresa que, vamos dizer, ela não está fazendo para pagar o almoço, né? Porque o faturamento dela não chega na despesa financeira, né? Ali no resultado financeiro ela já acaba. É por isso que ela tem aquele diferido a compensar no longo prazo, é porque a empresa está numa situação péssima em relação à sua performance operacional, ok? Mas é uma empresa que ainda tem um capital de giro próprio interessante, que está sendo consumido, né, por alguma coisa, né? E nós vamos tentar entender o que está comendo as entranhas da Braskem. Vamos ver lá os indicadores da DRE. Em relação à demonstração do resultado, pessoal, eu trabalho com 4 indicadores: faturamento, CMV, EBIT e lucro líquido, ok? Faturamento está crescendo, né? Bateu seu ápice em 2021, mais de 100 bilhões de reais. E de lá para cá está caindo, é normal, é o ciclo da commodity, né? Se você olhar outra empresa, por exemplo, a Unipar, mesma coisa, mesma coisa. De 2021 para cá, são anos mais difíceis, né? CMV, né, pessoal? Aqui já começa os probleminhas, beleza? CMV sempre foi alto, tá? Nos anos de 23 e 24, nós estamos falando de CMV aí na faixa dos 92, 93, 95%. Isso mostra que o preço da commodity está comprimido, beleza? Está achatado. Lá em 2021, o CMV bateu 70% aqui no mouse, tá vendo? Isso significa o quê? Que o preço estava muito alto, né? Então, é uma empresa cíclica, né? Quando o preço das commodities vai lá em cima, o resultado bomba, né? Quando o preço vai lá embaixo, o resultado mingua. E é por isso que o CMV ele é oscilante, né? O custo da mercadoria ele é fixo, né? Ele independe do preço de venda, né? Esse é o problema das empresas fixas, né? O custo é fixo, a receita não, né? A receita depende do nível do preço da commodity, ok? E o EBIT, né? O que nós vemos? Nós vemos uma empresa que nos últimos anos, de 23 para 24, está com EBIT negativo aí, 4%, 1,4%, e esse que é o problema da nossa querida Braskem, né? Que arrebentou com seus indicadores de endividamento. E uma empresa assim que ela vem dando prejuízo de forma recorrente desde o ano de 2019. Olha aqui, 5% negativo, 11% negativo, 2021 foi um ano muito bom, para as empresas do segmento, ela teve uma lucratividade de 13%, foi até pouca, baixa, né? E de lá para cá, prejuízo, prejuízo em cima de prejuízo, ok? Se a gente for avaliar os números, né, em relação a dinheiro, nós vamos perceber que em 2024 ela fechou com prejuízo de 12 bilhões de reais, em 2023 praticamente 5 bilhões de reais, né? Aqui em 2019, 2020, 3 bilhões, 7 bilhões, então, ou seja, o negócio não está muito bom para a Braskem, não, né? E o resultado financeiro também muito pesado, muito negativo, né? Vejam vocês, pessoal, vejam vocês. No ano passado, no ano de 2024, ela chegou a ter um EBIT negativo de praticamente 1 bilhão de reais e um resultado financeiro de praticamente 17 bilhões de reais negativo, né? É muito dinheiro, né?
beleza? Isso faz com que a empresa tenha lucros de forma recorrente ao longo dos anos. É uma empresa que tá meio enrolada, né? Nós temos que entender, pessoal, por que esse EBIT é tão negativo e por que esse resultado financeiro é tão negativo. E eu vou mostrar para vocês. Esse aqui, pessoal, é o DRE dos anos de 22 a 25, tá? As principais contas. O que tem de importante aqui? Aqui embaixo, na última linha, tá? Resultado líquido das operações continuadas, né? Sempre negativo, esse ano aqui tá positivo, mas não esquenta a cabeça não, que ele vai virar também, né? Só questão de tempo. Então vamos lá, 2024, por que teve esse prejuízo tão grande de 12 bilhões de reais, né? E aí, pessoal, analisando a conta, né, desde o início aqui, você tem a receita, depois tem o custo, o resultado, o lucro bruto, né, uma empresa que dá lucro, resultado bruto positivo, ok? Aí, quando vem as despesas operacionais, que a situação vira, né? Você pega aqui em 2024, o lucro bruto era de praticamente 6 bi, e com as despesas e receitas operacionais, né, de 7 bilhões, aí deu um prejuízo de 1 bilhão. Quando você abre a conta, pessoal, eu renomeei essa conta, tá? Essa conta aqui, na verdade, ela chama outras despesas operacionais. Mas, na verdade, existe um pé de página que está falando que essa conta nada mais é do que despesas do evento geológico de Alagoas, né? Para quem não sabe, a Braskem tem uma planta no município de Maceió, em Alagoas, e a cidade afundou, né? Eu vou explicar isso mais para frente, né? A cidade afundou, parte da cidade afundou, acho que 4 ou 5 bairros, né? E tem um passivo ambiental, um passivo social enorme que a empresa está pagando, né? Em 2024, por exemplo, ela botou aí, ela desembolsou 3 bilhões de reais, né? Aí, obviamente, o que acontece? Ela não tem receita para custear essa conta, né, pessoal? Então, basicamente, o resultado da empresa, né, a nível do EBIT, ele é muito ruim em virtude das despesas que ela está fazendo, né, de reparação no município de Maceió, ok? Por outro lado, o resultado financeiro da empresa foi muito ruim também em 2024, em virtude da variação cambial. Aqui no mouse, tá? Aqui no mouse, ó. Que no ano de 2024 variou em mais de 12 bilhões de reais. Mas, pessoal, esquece a variação, beleza? Por exemplo, em 2025, a variação cambial está credora, tá? Aliviando o prejuízo dela. Era para a empresa dar prejuízo e o que está segurando aqui no papel, efeito não financeiro, é a variação cambial. Mas olha aqui, pessoal, aqui no mouse, despesas financeiras, né? É uma empresa, né, que tem pago aí na faixa de 6 bilhões de reais por ano, né, em despesas financeiras. É muito dinheiro, né? Então, como se não bastasse tudo, qual que é a situação da nossa querida Braskem, né? O seu resultado fica muito combalido em virtude desses problemas geológicos em Alagoas, né? Desembolsos aqui na ordem de 3 bilhões de reais, é mais ou menos a média dos últimos 3 anos, né? 2022 ela gastou 2,3, 2023 2,7, 2024 3 bilhões, né? E em virtude do endividamento da empresa, né? Pagando aqui algo em torno de 5, 6 bilhões de reais por ano de despesas financeiras, né? Isola, esquece a questão cambial, né? Os dois problemas da Braskem hoje é endividamento e esse passivo geológico de Alagoas, beleza? Vamos fazer o resumão desse vídeo. Quando a gente analisa a empresa à luz da análise dinâmica de balanços, né, a gente tem até uma ilusão de ótica que é uma empresa bacana, né? Tem um capital de giro bem grande, na faixa de 8 bilhões de reais, uma necessidade de capital de giro negativo de 3 bi e um saldo de tesouraria de 11,3 bilhão de reais, né? Isso é mais do que 2 bilhões de dólares. Nesse momento, para quem já tem um pouquinho mais de experiência, a gente toma um susto, né? Por que essa empresa tem tanto dinheiro no curto prazo, né? As empresas não fazem isso. Isso é contraproducente, isso não faz sentido nenhum, né? Dinheiro tem que estar na produção. Se tem tanto dinheiro sobrando assim, você tem que aumentar a sua capacidade produtiva, fazer uma benfeitoria, criar negócio, né? Logo de cara, isso já é um alerta, né? Análise dinâmica, para aqueles que têm mais experiência, nesse momento já fala, tem algum problema aí. Mas nós abrimos as contas, né? E quando a gente chegou no capital de giro, nós vimos que é uma empresa que tem, né, aquelas contas do patrimônio líquido que retratam o crescimento da musculatura da empresa de forma endógena. Nós vimos que essas contas estão congeladas, né? Nós vimos também que é uma empresa que tem uma dívida líquida alta. Lá no capital de giro a gente viu que a conta do endividamento de longo prazo, né, chegou a bater 50 bilhões de reais, né? Quando a gente abriu o endividamento da empresa, nós vimos uma situação totalmente atípica. Uma empresa que tem aquele indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, um indicador negativo, né? E ele é negativo porque o EBIT da empresa é negativo, né? A empresa tem resultados operacionais sofríveis, né? E esses resultados, eles são muito ruins em virtude de duas situações. Os custos de reparação da questão da cidade de Maceió, né, que afundou 3, 4 bairros lá.
A empresa está reparando, fazendo a mitigação, comprando novos imóveis, fazendo atividades, atitudes para reparar o dano, né? Isso aí, ao longo desses anos, ela tem gasto na faixa de 3 bilhões de reais. Já gastou uma montanha de dinheiro. E como a empresa ela é muito endividada, ela tem um resultado financeiro também horroroso, na faixa dos 6 bilhões de reais. Então, pessoal, nós temos uma Braskem que tem uma situação sofrível do ponto de vista econômico-financeiro. Uma empresa que teve anos muito bons antes dessa questão do afundamento dos bairros de Maceió, né? Mas de 2019 para cá, ela está no inferno astral, perdendo musculatura ano após ano. Realmente, ela entrou no endividamento de forma proposital, porque é o seguinte, pessoal, como é que funciona a situação? Tu tem que pegar dinheiro a longo prazo enquanto você tem o nome, né? Depois que o seu nome foi pro brejo, que está tudo, como se diz, na boca do sapo, não adianta que você não vai conseguir pegar dinheiro. Então a empresa, ela realmente entrou no endividamento muito grande, de forma antecipada, de forma preventiva, ela fortaleceu a sua estrutura de liquidez, porque ela não sabe do dia de amanhã. Mas, pessoal, tem muito analista que está recomendando compra de Braskem. E com base no argumento de que agora vai ser diferente, né? Que a Odebrecht ela vai abrir mão das ações da Braskem e vai embora, né? Que a gestão vai passar para a Petrobras e que uma nova etapa vai surgir. Gente, nos últimos 5 anos, né, a Odebrecht já teve aí umas 4, 5 propostas na mão e ela não topou, ela não abriu mão, ela não soltou a Braskem. Eu não acredito que isso vai acontecer agora, né? Ainda mais em virtude do modelo que está sendo proposto, né? Tu acha que os bancos vão topar, né? Lá atrás eles receberam da Odebrecht, eles concederam um empréstimo enorme para a Odebrecht, né? Um empréstimo enorme, a Odebrecht deu as ações da Braskem como garantia. Naquela época, a Braskem era uma empresa sensacional, 2018, por aí, antes desse caso de Maceió. E aí os bancos toparam. Só que de lá para cá aconteceu o evento de Maceió, a questão geológica toda. A empresa entrou numa espiral de destruição de valor absurda, hoje vale 4. Aí vai chegar um Tanuri e vai falar, eu pago 2,5, eu pago 3. É isso que ele vai oferecer, né? Todo mundo no mercado sabe. Os bancos não vão topar. Os bancos não vão topar, né? Então, por isso que eu acho que nada vai mudar, esse negócio não vai para frente, ok? E mesmo se for para frente, o que vai mudar? O Tanuri vai chegar e vai resolver a questão geológica? Não vai, né? Quais são os grandes problemas da Braskem? Né? A questão geológica, né? Uma empresa que está gastando 3 bilhões de reais por ano para tentar mitigar o dano, né, que aconteceu lá nas minas de Maceió, na cidade de Maceió. Né? A Braskem é uma empresa endividada que deixa 6 bilhões de reais, né, na mesa todos os anos. E, além disso, é uma empresa cíclica. Né? Nós tivemos o pico das commodities em 2021 e de lá para cá é serra abaixo, né? O preço da ação vem caindo de forma forte, de forma muito forte. A empresa tem perdido valor em virtude do preço da commodity, né? Então, ou seja, tem esses 3 fatores que para mim, né, já afastam qualquer possibilidade de investimento. Eu fiz esse vídeo porque realmente quando eu vi os analistas indicando compra de Braskem, eu fiquei muito revoltado. Eu falei, não faz o menor sentido isso. Né? Eu sei que eu sou um grãozinho um farelozinho de soja no meio do mercado, mas assim, a minha parte eu estou fazendo, estou alertando todo mundo. Não entre nessa. Não é uma empresa buy hold, não compensa comprar por longo prazo, ok? E aí, meus amigos, vocês gostaram da análise? Se de alguma forma eu trouxe algo de novo para vocês, já vale o like, né? Concorda comigo? Põe nos comentários. Não concorda? Põe nos comentários também. Vou ter muito prazer em ler. Quer algum vídeo? Quer que eu faça análise de alguma empresa? Pede nos comentários também, ok? Muito obrigado, bons investimentos e, principalmente, fiquem com Deus.